boa tarde. Está no ar o consultório do Porto Canal, o seu programa de saúde. Está consigo de segunda a sexta-feira, a partir das 18 horas em ponto. São 55 minutos a falar de saúde. Este espaço permite-lhe também colocar questões em direto na segunda parte do nosso programa. Por isso, convido sempre a participar. Não perca a oportunidade de aqui ficar esclarecido. Hoje vai poder tirar dúvidas sobre oftalmologia nessa segunda parte com o Dr. Álvaro Sá. Fica então desde já o convite. Já sabe que é muito simples participar. Basta ligar o 22-953-8525 ou, se preferir, pode escrever-nos um e-mail para consultório@portocanal.pt. Não perca então a oportunidade. Fico à sua espera, da sua participação na segunda parte do programa. Vamos começar então esta primeira parte, hoje dedicada à terapia da fala, à eficácia da terapia da fala em crianças com autismo. E a minha convidada, Vânia Peixoto, é terapeuta da fala, obviamente, na Clifala. Seja muito bem-vinda, Vânia. Muito obrigada por estar connosco. Vânia, antes de entrarmos na questão do autismo, vamos perceber a sua profissão. O que é uma terapeuta da fala? Ora bem, uma terapeuta da fala trabalha com perturbações da comunicação humana. Por isso trabalha na área das crianças e também na área dos adultos, inclusivamente também nas perturbações da alimentação, nas disfagias. Por isso, a minha área, eu só trabalho com crianças, com perturbações da comunicação humana nas crianças e desenvolvimentais. Embora nós também possamos trabalhar o terapeuta da fala com perturbações da comunicação adquiridas, por isso vítimas de um traumatismo crânioencefálico, vítimas de um AVC que tenham ficado com alterações a nível da linguagem, da fala ou da deglutição, como estava a dizer, e o terapeuta da fala trabalha com toda essa população. Eu trabalho especificamente só com a área infantil. Também trabalhamos a nível da prevenção. Isto é algo que neste momento estamos cada vez a abrir mais caminho, por isso em crianças que não tenham patologia, mas que o terapeuta da fala possa potenciar o desenvolvimento na área da comunicação e da linguagem. Por exemplo, nos jardins de infância, cada vez mais o terapeuta da fala faz parte da equipa do jardim de infância, não a tempo inteiro normalmente, mas que pode ir lá uma vez por semana. Com que objetivos? Delineam programas que facilitam e que promovem, por exemplo, questões a nível da consciência fonológica, o desenvolvimento de conceitos mais abstratos, como, por exemplo, compreender melhor o que quer dizer estas palavras das emoções, palavras mais relacionadas com os pensamentos, mas essencialmente, neste momento, mais a questão da consciência fonológica, que tem a ver com a noção que as crianças têm dos sons da fala, dos sons da nossa língua, que depois vai ser fundamental para a criança adquirir a capacidade de leitura escrita, não é? Porque normalmente... Falamos de uma idade ainda pré-escolar. Porque normalmente o terapeuta da fala, até há 10 anos atrás, 15 anos atrás, era muito relacionado só com as questões de fala. Certo. Pronto, e existe, isso é quase como se nós imaginarmos um iceberg, é quase como se fosse a ponta do iceberg, não é? E existe toda a base que faz com que uma criança depois consiga desenvolver essa capacidade de fala e também a capacidade de leitura escrita, e nós trabalhamos essas bases. Como cada vez mais acreditamos na questão da prevenção em vez da questão da remediação. Então, é tudo na saúde, hoje em dia é transversal a todas as áreas. Desde que haja recursos, infelizmente. Precisamente. Mas a prevenção hoje em dia está a palavra está presente, e fica economicamente muito mais barato. Obviamente. É mais prevenir do que tratar. Exatamente. E quando estamos a falar em perturbações desenvolvimentais, muito mais, não é? Porque se nós trabalhamos em termos de intervenção precoce, nós vamos estar a potenciar o desenvolvimento de uma criança que mais tarde poderá ser um adulto ativo. Se nós não trabalharmos a nível de intervenção precoce, o que nós vamos agora poupar, entre aspas, dinheiro, não é? Porque não vamos dar dinheiro em termos de subsídios para as terapias e etc. Mas mais tarde vamos ter uma pessoa que vai estar dependente dos subsídios da Segurança Social e outros para conseguir sobreviver, não é? E não vai ser um adulto ativo na nossa sociedade. Por isso é uma medida economicista nós investirmos na intervenção precoce. Infelizmente, às vezes parece que não. Para poupar amanhã. Exatamente. Vânia, sobre a Clifala, sei que é a clínica onde trabalha, vamos também fazer uma breve apresentação para os nossos telespectadores. Vou ser incrível. A Clifala situa-se em Gondomar e eu comecei a trabalhar lá
mal me formei, por isso em 98, tenho uma equipa pluridisciplinar, por isso tem terapeutas da fala, terapeutas ocupacionais, psicólogos, e nós trabalhamos com todas as áreas do desenvolvimento e todas as perturbações que ocorrem a nível do desenvolvimento, em todas as idades, mas depois cada profissional trabalhará com a área que está mais apto a trabalhar. Portanto, esta clínica não se destina só às crianças? Não se destina só às crianças, a maior parte do público realmente é infantil, mas não se destina só às crianças. Mediante o problema que é referenciado para a clínica, será nomeado, entre aspas, o profissional que tem mais habilitações para trabalhar com aquela questão. Por exemplo, no meu caso, se for uma questão no adulto, nunca será encaminhado para mim. Se for uma perturbação da linguagem no adulto, nunca será encaminhado para mim, por exemplo. No caso do autismo, é encaminhado para si, com certeza, por isso é que cá está também, veio encaminhada para nós. Exato. Isto porque hoje vamos realmente perceber de que forma é que o seu trabalho pode ajudar as crianças autistas. Obviamente que antes vamos perceber o que é o autismo, que é um universo desconhecido. Exato. O autismo tem um caráter social muito grande, é uma palavra que às vezes assusta um bocadinho e não é assim tão cinzenta, já não vou dizer negra, mas tão cinzenta como às vezes aquilo que socialmente é transmitido. Tem um caráter muito forte, um impacto muito forte nas pessoas, talvez por ignorância ou desconhecimento. Daí a importância também de explicarmos lá para casa o que é que de facto é o autismo. O autismo é uma perturbação do desenvolvimento e que afeta 3 áreas principais. A comunicação a nível social. Isto não significa que a criança não seja capaz de falar e de ter linguagem, o que significa que ela vai ter sempre particularidades a nível do uso dessa linguagem. Por isso, em termos sociais, vai usá-la sempre de uma forma um bocadinho diferente. Depois, em termos da flexibilidade do pensamento, por isso tem um pensamento mais restrito, usam as coisas de uma forma mais restrita e por isso a tal dificuldade em lidar com variações às rotinas, que é daqueles clichês que também normalmente está associado ao autismo. E finalmente também temos as questões sensoriais, que é um dos índices que está mais atualmente ligado ao autismo. Antigamente não se falava tanto disso, mas tem a ver com a forma como o cérebro da criança com autismo processa a informação que recebe, que não é exatamente da mesma forma como nós processamos. Tem um cérebro, nós chamamos uma alteração neurodesenvolvimental, precisamente porque o cérebro da criança com autismo vai receber a informação e tratá-la da forma um bocadinho diferente do nosso. E não se adapta tanto, por exemplo, vamos imaginar aqui este contexto. É difícil para uma criança com autismo estar aqui a receber a luz, estar a ouvir os sons das máquinas, estar ao mesmo tempo a olhar para a face de outra pessoa, enquanto que eu, supostamente uma pessoa com um cérebro neurotípico, consigo processar toda esta informação. Embora com alguma dificuldade. Exato. Só distrair, atenção que é a primeira vez, bem, não é? Exatamente. Mas mesmo assim consigo dar uma resposta que nós chamamos uma resposta adaptativa, por isso eu consigo manusear aqui o meu stress, consigo manusear todos estes estímulos e consigo concentrar-me na minha tarefa, que é responder às suas perguntas. Aqui o que acontece na criança com espectro de autismo é que esta resposta adaptativa vai ser mais difícil, não é? Por isso, ele trata todas as informações, não vai conseguir perceber qual a informação mais importante, qual a informação que deve pôr mais, com menos caráter de importância, e por isso depois a resposta não vai ser adaptada à situação e à sociedade. E são estas as áreas principais que vão caracterizar uma criança com espectro de autismo. Como é que é diagnosticado este autismo e o que é que causa o autismo? As causas do autismo ainda estão em investigação. Exato, existe muita investigação nessa área, cada vez mais vão chegando a conclusões. Os melhores profissionais para falar disso serão médicos, não o meu caso, mas estão muito relacionadas com alterações a nível neurológico e com questões genéticas. Não existe ainda uma resposta certa, sabe-se que tem uma etiologia multifatorial, por isso estão aqui várias questões associadas, mas ainda não existe uma resposta certa. Agora, em termos de nós detectarmos precocemente, isso é que cada vez nós estamos com mais capacidade de o fazer. O que também ajuda a criança, ou seja... Ajuda a criança, ajuda a família, ajuda ao futuro. Não é? Quanto mais precocemente nós começamos a trabalhar, isto é um dos elementos-chave
em termos do sucesso da intervenção, é começarmos a trabalhar o mais precocemente possível. Exato. Embora não haja cura, há obviamente muita coisa a fazer. Há muita coisa a fazer e nós conseguimos, e cada vez mais conseguimos, ter adultos funcionais e que na idade da adolescência e na idade de ser adulto quase que não se diz que aquela pessoa tem autismo. Nós sabemos que tem autismo pelo historial, certo. Mas já vamos imaginar que nós fazemos ali um corte na história e olhávamos para a pessoa e parecia que não tinha. Tem algumas particularidades, mas isso todos nós temos, não é? Mas naquele momento não diríamos que aquela pessoa tem autismo. Ao vermos todo o historial é que nós vamos descobrir isso, pronto, e por isso é que sabemos que o autismo não tem cura, continuam sempre lá algumas questões. Mas em termos de sinais precoces, que era o que estávamos a falar, pronto, as principais questões estão muito relacionadas de facto com a comunicação e a linguagem e com o jogo, com a brincadeira que a criança faz. Pode ser por aí que os pais começam a perceber que aquela criança terá algum problema. Normalmente é por aí. E uma coisa que eu gostava mesmo muito hoje de dizer, que acho que é mesmo importante, é os pais são normalmente as primeiras pessoas a detectar. Infelizmente, nem toda a gente lhes dá ouvidos, não é? Eu, em 2 investigações que já fiz, uma já em 2006 e outra que estou neste momento a fazer, os resultados vão no mesmo sentido, isto é, o primeiro sinal de alerta é, de facto, as preocupações que os pais têm. Infelizmente, ou por parte dos pediatras ou por parte de outros elementos que contactam com a família e com a criança, nem sempre dão ouvidos aos pais. Porque desvalorizam que é a preocupação a mais dos pais. Exatamente. Mas porquê? Por exemplo, o meu filho ainda não fala e acham que é normal, porque cada criança tem o seu timing. É um bocadinho por aí. E depois existem aqueles marcos, não é? Que normalmente ficam preocupados a partir dos 2 anos de idade. Só que antes dos 2 anos de idade já aconteceu muita coisa. Às vezes, o que eu acho que também justifica um bocado é que os pais depois não conseguem, como é óbvio, não é? Não são profissionais, não conseguem transmitir pelas palavras corretas qual a sua preocupação. Nem sabem que ali alguma coisa não está a correr de uma forma fluida. Porquê, Vânia? Quais são os sinais que a criança começa por dar e muito cedo? Muito cedo. Pode ser mesmo nos primeiros meses de vida. Exatamente. Em termos sensoriais, por exemplo, se for uma criança com espectro autismo que tem bastantes alterações sensoriais, isso acontece nos primeiros meses de vida. Na forma como a criança se aconchega ao colo da mãe, por exemplo. Na questão da amamentação, porque tudo que é tato, às vezes eles vão responder de uma forma diferente. Mas isso não acontece em todas as situações. Aquilo que é mais linear e que normalmente acontece em todas as situações e que é possível detectar entre os 9 meses e os 18 meses de idade tem precisamente a ver quer com o jogo, com a forma como a criança brinca, quer com a comunicação. Uma criança com 9 meses de idade, entre os 9 e os 12 meses de idade, começa a usar o apontar como forma de comunicação e aponta para, quase como se fosse a fazer uma pergunta aos pais, a perguntar o que é aquilo, ou quero, às vezes para mostrar uma coisa que fez, não é? Quando começa a andar, então já vem mostrar. Todos estes sinais de comunicação acontecem de uma forma muito natural e os pais às vezes sabem que há ali alguma coisa que não está a correr bem, mas não conseguem nomear que é isto. Porque quando os pais dizem, a minha criança não aponta, um pediatra fica logo com alerta também. Mas se calhar não sabem dizer dessa forma. Os pais normalmente não sabem dizer dessa maneira. Filho, porque exatamente. Sabem que era suposto apontar. Exatamente, por isso. Quando começam a não surgir as palavras, é aquilo que os pais normalmente conseguem verbalizar de uma maneira mais direta. E considera que nessa altura já é tarde? Quer dizer, tarde nunca será. Exatamente. Mas não é tão cedo quanto agora, nós, assim, mais cedo que os 12 meses de idade é um bocado difícil, não é? Mas o ideal seria entre os 12 e 18 meses de idade e existem, de facto, sinais que já nos permitem fazer essa detecção por volta dessa idade. Será provavelmente precoce já darmos esse diagnóstico, não é? Uma coisa é nós estarmos alerta para e podermos intervir, podemos e devemos intervir para potenciar o desenvolvimento e esperemos nós que até nem se trate de uma questão de uma perturbação do espectro do autismo. Por isso, dar diagnósticos já nessa idade poderá ser demasiado precoce. Agora, estar alerta e referenciar para uma avaliação e referenciar para uma intervenção é a melhor resposta que nós podemos dar, exatamente. E na Clifala, por exemplo, fazem esse tipo de avaliação? Quando nos são encaminhados, exatamente. Portanto, os pais que nos estiverem a ouvir, se sentirem que alguma coisa está mal, podem dirigir-se até aos vossos serviços e lá fazem
algum tipo de avaliação? Nós fazemos a avaliação por parte de terapia da fala e por parte de terapia ocupacional. Depois, normalmente, o que nós fazemos é, se nós ficamos com este tipo de preocupações, mantemos a intervenção, começamos a fazer um plano de intervenção com a família e com a criança, mas encaminhamos também para uma equipa médica, não é? Porque não são os terapeutas que vão fazer o diagnóstico. O diagnóstico deve ser feito por uma equipa multidisciplinar. Julgo que os terapeutas também deverão ter a sua palavra, mas quem o faz não somos nós, não é? São os médicos. Por isso, na Clifala, o que nós fazemos é, e isso já aconteceu algumas vezes, quando são os próprios pais que tomam a iniciativa de procurar ajuda, normalmente é quando as crianças até nos chegam mais cedo, porque os pais, em vez de procuram logo um terapeuta porque estão preocupados com o apontar ou estão preocupados porque ainda não começou a dizer palavras. Então, procuram a Clifala, nós começamos com a avaliação, detectamos que de facto há ali alguns sinais que não têm só a ver com as palavras e com o desenvolvimento de fala, e aí começamos a falar com os pais, não é? Isto depois também tem que ser no timing dos pais, não é? Não podemos... Isso porque, obviamente, que uma notícia destas tem uma carga muito forte, psicologicamente falando, para os pais. Exato. Por aquela questão... Não. Nós não somos portadores de boas notícias, normalmente, só ao fim de algum tempo. Porque outra questão no autismo é que os primeiros anos normalmente são os mais difíceis. Isso porquê? Porque tem a ver com todas estas áreas de desenvolvimento que estão alteradas, não é só uma área, é a parte sensorial, é a parte do pensamento que é muito restrito. Diz difíceis para a criança ou difíceis para os pais da criança? Para ambos. É difíceis no sentido da criança, porque a criança chegou aqui a um mundo que tem muitos estímulos e que não consegue lidar com eles, e por isso muitas vezes está em desregulação. Antigamente... São crianças que sofrem, Vânia? São crianças que sofrem, sim. São crianças que sofrem, não do ponto de vista físico não propriamente, não é dor. Embora muitos adultos, nós começamos a perceber muito melhor o autismo a partir do momento em que nós temos neste momento adultos com bom potencial de funcionamento e que nos conseguem explicar a sua infância. Não é? Porque antigamente, quando nós não tínhamos intervenção precoce, o que acontecia, quando eu digo antigamente, já nem era a minha época, não é? Há 30 ou 40 anos atrás, quando não existia intervenção precoce e não existia intervenção para estas crianças, não havia luz ao fundo do túnel. Normalmente nem sequer começavam a falar, certo, não é? E por isso era sempre uma incógnita. Claro. A partir do momento que começou a existir a intervenção precoce e a existirem programas efetivos em termos de resultados, começamos a ter adolescentes e adultos que nos conseguem falar do seu passado. Fantástico. E por exemplo, para mim, eu dou aulas nesta área e para mim eu começo as minhas aulas sempre por aí, por testemunhos das pessoas com autismo, porque é a melhor forma de nós conseguirmos compreender o cérebro destas pessoas. E existe neste momento uma série de romances, livros de mesinha cabeceira, como é que costumo dizer, que fala sobre o pensamento e a forma de sentir e a forma de interpretar as coisas das pessoas com autismo, que eu acho que se calhar ensinaram tanto quanto as investigações e os grandes investigadores desta área. Até porque, não sei se corresponde totalmente à verdade, mas diz-se sempre que as crianças autistas, para além de serem especiais, mas todas as crianças são especiais, são verdadeiramente seres inteligentes. Isso depois vai depender da criança, não é? Quando nós falamos de perturbação do espectro do autismo é mesmo porque é um espectro. Isto é um clichê dizer, porque quando nas formações digo isto, ficam sempre de pé atrás, mas é verdade, são todos diferentes. Existem aqui algumas características que são semelhantes e por isso nós conseguimos atribuir um diagnóstico, mas depois são todos diferentes. O que tem, sim, são sempre interesses particulares. E depois... Não, comuns não. Alguns são comuns, outros não é? Agora, especializam-se, eles quase que especializam o cérebro dele em determinado interesse. E depois, dependendo das competências cognitivas que tem, poderá fazer disso um ponto alto ou não. É? Agora, nós temos crianças de espectro autismo que nós chamamos de alto funcionamento, que têm normalmente um bom potencial cognitivo, e depois temos crianças de espectro autismo de baixo funcionamento porque têm a cognição também afetada. Não é? Ter a cognição afetada não é sinónimo a ter perturbação de espectro autismo. Pode estar associado a haver comorbilidade e, como é óbvio, isso dificulta muito mais o processo. Obviamente. Vânia, vamos agora então perceber, e aliás já conseguimos perceber quando nos diz que houve um avanço muito grande
e que hoje já temos adolescentes e adultos que nos podem contar e explicar aquilo que sentiam, é de facto a prova da eficácia do vosso tratamento. Vamos então passar a este tratamento em si. De que forma é que a Vânia, e pode-nos falar da sua experiência pessoal, como é que intervém e de que forma que a terapia da fala pode ajudar as crianças? A primeira questão fundamental, transversal, que não tem só a ver comigo, é a tal questão da detecção e intervenção precoce. Isso faz logo a diferença nos resultados. Outra questão fundamental é o trabalho em equipa e o trabalho com a família. Os pais têm que estar necessariamente envolvidos em todo o processo. Sempre, não é? Nós costumamos dizer que nós somos os especialistas da matéria, não é? Porque estudamos a questão do autismo, os pais são especialistas da sua criança, não é? E por isso, se não houver esta parceria, não conseguimos, e dentro da minha experiência, não é? Eu quase desde que comecei a trabalhar, por isso, desde há 12 anos atrás que trabalho mais especificamente com o autismo, e eu vejo às vezes casos, meninos que têm um desenvolvimento muito semelhante e depois, dependendo do trabalho que eu consigo fazer com a família, o outcome, não é? O resultado é completamente diferente. Isto porque está relacionado com outra situação que assusta normalmente os pais, que tem a ver com a intensidade. Se nós falarmos se nós vimos toda a investigação que fala acerca da eficácia da intervenção na perturbação do espectro autismo, todos eles falam da questão da intensidade. Que do ponto de vista económico, como é óbvio, assusta os pais, não é? E depois vêm assim nos números, bem assustados, género 25 horas semanais de apoio à criança, pronto. É preciso compreender o que são estas 25 horas semanais. Não são 25 horas semanais com um terapeuta da fala e com um terapeuta ocupacional e com um educador de ensino especial. Tem a ver com esta partilha de competências que nós vamos fazer com o pai, com a mãe, com o avô. Os pais estão incluídos nessas horas. Nós temos que partilhar as estratégias, adequá-las dentro do nosso saber, adequá-las à criança e à família, e depois partilhá-las e ver como funcionam no contexto. E são depois os pais, os educadores, às vezes até se tiver uma ama, que vamos trabalhar com essas pessoas para potenciar, para dar de facto esta intensidade. Porque se nós vemos qualquer criança que está incluída numa creche ou num jardim de infância, tem estas 25 horas semanais, não é? Agora, o que estamos a falar de adequar as práticas educativas para conseguir a tal intensidade que se fala. Pronto, que são aqueles dois eixos principais. Depois é fundamental também trabalhar as áreas que estão mais afetadas, então que vai ser a nível da comunicação e da linguagem, a nível da integração sensorial e novamente depois também o trabalho com pais. Pronto. Quando nós falando então da parte da comunicação e da linguagem, que é a minha área, não é? A primeira questão que eu vou trabalhar, eu não me centro, e a maior parte dos terapeutas que trabalham com autismo, não nos vamos centrar logo na fala, apesar de ser normalmente a preocupação que traz os pais e outros profissionais. Quando nós estamos a trabalhar com crianças de espectro de autismo, nós temos que trabalhar primeiro a funcionalidade da comunicação. E por isso nós temos que trabalhar no sentido da criança perceber o porquê de comunicar. Não é? Porque o que às vezes falha, e por isso falha logo desde que a criança é pequenina no apontar, é que a criança com autismo não compreende que apontando consegue influenciar o outro. E se consegue influenciar o outro, consegue uma resposta do outro. Isto é natural no ser humano e as outras crianças aprendem isto de uma maneira muito natural. Nós fazemos isto num ensino implícito, não é? E nenhum pai está a pensar, vamos ensinar a apontar. Agora, a natureza. Exatamente. Estas crianças são mais viradas para dentro, podemos dizer assim, para elas próprias. São mais viradas para dentro primeiro porque o mundo exterior assusta, nesta questão dos tais estímulos, não é? É tanto estímulo ao mesmo tempo que eles têm que se fechar, não é? Vamos imaginar-nos a nós numa situação de stress. O que é que nós fazemos muitas vezes? Quando nós estamos aqui com uma ameaça de bomba, o que nós fazemos, ou corremos daqui, ou nós próprios nos agachamos e nos fechamos sobre nós próprios. É isto que muitas vezes acontece. Quando falamos em fechar, não fechar por vontade própria. Claro. Não, é uma resolução ao problema que eles têm do ponto de vista neurológico. Portanto, essa é a primeira grande missão do terapeuta, é conseguir que eles percebam que podem comunicar connosco, exato, e por isso também o trabalho com a família, porque nós não temos só que trabalhar a criança, nós temos que trabalhar o meio. Se nós conseguirmos que o meio seja menos ameaçador para a criança,
por exemplo, mais previsível, porque uma das grandes questões, não é? Um bebê muito pequenino consegue antecipar rotinas, não é? Quando vê a mãe a chegar com o biberão e uma babete, ele consegue antecipar que vai beber o leite. A criança com espectro de autismo é quase como se tudo fosse sempre diferente. E a antecipação do que vai acontecer é difícil. Todos nós temos agendas, porque se não tivéssemos, estávamos aqui em constante stress. Não é? Nós temos que saber o que é que vai acontecer a seguir. As crianças com autismo normalmente não sabem. Por isso, isto é uma das primeiras questões que nós temos que trabalhar, é dar mais alguma segurança ao meio para que a criança consiga antecipar o que é que vai acontecer. E depois consiga perceber que nós podemos ter uma ligação, não é? E que nós podemos, através de gestos, através de olhares, através de imagens, seja o que for, não tem que ser palavras, porque a palavra é um desafio a mais, não é? Por isso, primeiro temos que começar mais por baixo. Então vamos mostrar à criança que nós conseguimos estar em conjunto e eu consigo influenciar o pensamento dele e ele consegue influenciar o meu pensamento através de diferentes formas de comunicação. E depois, quando esta base toda está trabalhada, aí sim nós podemos e devemos trabalhar a questão da fala. Embora a fala esteja sempre presente, como é óbvio, não é? Eu, quando estou a brincar com uma criança e a tentar este envolvimento mútuo, estou sempre a falar, como é óbvio. Agora, estou a falar de uma maneira com algumas restrições, entre aspas, né? De uma forma um bocadinho repetitiva, de uma forma com maior variação melódica, com frases mais curtas, né? Para tudo ser mais compreensível, mais previsível para a criança. Depois existe também o que nós falamos de comunicação aumentativa, porque nós sabemos que a criança com espectro de autismo tem mais dificuldade em compreender informação auditiva, porque é o que nós chamamos mais transiente, não é? Tão depressa ela entra como já desapareceu, e por isso é mais difícil processar esta informação. A informação visual é parada no tempo, por isso ele pode demorar o tempo que quiser para processar esta informação. Então nós usamos muitas vezes fotografias ou signos gráficos para facilitar a compreensão da criança do espectro de autismo. Vânia, este é um tratamento que terá que acompanhar a criança. Claro que me vai dizer que depende dos casos, mas existem de facto crianças que depois se tornam totalmente autónomas e conseguem fazer uma vida perfeitamente normal dentro das suas capacidades, ou temos também crianças que vão precisar deste apoio para o resto da vida? Temos de todos os casos, não é? Normalmente é um apoio prolongado em qualquer situação, mesmo situações de alto funcionamento, normalmente é um apoio prolongado. Agora, não tem que ser sempre são desafios diferentes que vão surgindo. Conforme as etapas. Exatamente. Por exemplo, é muito comum, a partir de determinada idade, já não precisar de terapia da fala e passar a precisar, por exemplo, de psicologia, porque a adolescência é mais difícil ainda nestas crianças, não é? Já é difícil para todos nós. É verdade. É quase uma doença. A idade do armário nas crianças de espectro de autismo é normalmente complicada, não é? E por isso, para haver um programa de qualidade, deve ir havendo diferentes profissionais consoante as necessidades da criança. Depois, em crianças com necessidades mais graves, não é? As tais com um funcionamento mais baixo, aí o apoio vai ser bastante prolongado e muito provavelmente poderá nunca ser totalmente autónoma. Mas a parte positiva é que cada vez mais esta percentagem é menor, não é? Cada vez temos uma percentagem muito maior de pessoas com alto funcionamento. Se nós pensarmos, lá está, quando eu comecei a trabalhar, só 50% das crianças é que falavam, é que iriam com autismo, é que iriam desenvolver, neste momento, para aí 80% das crianças desenvolvem fala numa idade pré-escolar ou de início da escolaridade. Por isso, toda a intervenção precoce está a fazer com que as crianças com autismo de baixo funcionamento diminuam, desde que não exista nenhuma situação associada, não é? Porque existem muitos síndromes, imaginemos, por exemplo, X-frágil e assim, que têm quadros semelhantes ao autismo, e aqui existe uma comorbilidade, não é? Quando estamos a falar só de perturbação do espectro de autismo, o que tem acontecido é que o resultado tem sido cada vez melhor. Muito bem, temos mesmo que terminar, Vânia, mas gostava de terminar a perguntar-lhe se isto acaba por ser para si muito gratificante. É uma profissão de louvar, obviamente, já todos percebemos. É gratificante chegar ao fim do dia e pensar que está a ajudar o mundo de tantas crianças? É gratificante, normalmente, lá está, a longo prazo.
precisamente porque não é um apoio que seja muito imediato, não é? Por exemplo, se eu trabalhar uma questão de fala, às vezes numa sessão, imagino que uma criança chega lá e não sabe dizer o lhe, às vezes numa ou duas sessões, a criança pode sair de lá a saber dizer o lhe, e é na mesma gratificante. Aqui já sei que nunca vai ser numa sessão, mas depois nota-se que realmente nós colocamos o dedo, modificamos um bocadinho a vida não só da criança, mas como dos seus pais e dos seus pares, não é? Que também é fundamental no jardim de infância, e pronto, é a área que a mim mais me realiza, não é? Por isso a mim, perguntar a mim se é gratificante, é claro que é. Muito bem, Vânia. Gostei muito de receber aqui no consultório. Muito obrigada por ter estado connosco. Foi uma primeira parte muito forte. Eu gostei muito de ter cá a Vânia. Falamos então da eficácia da terapia da fala nas crianças com autismo. Vamos fechar a primeira parte. Daqui a pouco recebo o Dr. Álvaro Sá, oftalmologista, e nessa altura as perguntas são colocadas por si. Por isso fica à sua espera. Até já.